Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. Eu sou a Val, taróloga e terapeuta holística. E se você já me conhece, que honra receber você aqui no meu canal. Muitíssimo obrigada. Se não nos conhecemos ainda, então eu só posso agradecer imensamente pela nossa conexão, pelo universo ter proporcionado essa nossa conexão. Eu espero que você esteja muito bem, como eu já disse. E hoje eu vim aqui trazer uma mensagem dos anjos para você. É uma mensagem livre, porém é uma mensagem aí que os anjos vão te dar nesse momento para ajudar você na sua vida. Para isso eu trouxe aqui duas opções. A cianita azul, que é a conhecida também como a espada de São Miguel Arcanjo, e esse cristal aura, que também é um tipo de cristal que ele conecta a gente com as frequências mais elevadas, frequências angelicais. Então você vai escolher entre uma das duas pedras. Eu vou usar um deck de tarô, que é o Santa Muerte Tarô, que é um tarô que combina muito comigo. Provavelmente esse daqui é o meu tarô preferido, esse é o meu deck preferido, porque eu tenho realmente uma conexão muito grande com ele. E aí eu vou usar aqui também, eu esqueci agora o nome desse deck, é um oráculo dos anjos, do Ring Virtue. E eu não lembro exatamente o nome dele, mas o mais importante é que a gente vai receber a mensagem. Eu poderia ter olhado ele na caixa. Tem uma carta aqui, ó. Olha que interessante. Vamos ver qual que é. Cavaleiro de Paus. Olha só quem tá aqui. Essa então é uma mensagem geral, tá, gente? Você que ainda não escolheu, pede para você seguir em frente com a sua essência, com seus desejos, com seus prazeres. Chegou o momento de você honrar os seus prazeres, de você honrar os seus desejos, a sua caminhada, continuar em frente com a sua alegria, continuar em frente com a sua leveza, não dando tanta importância para aquilo que não é importante. Só dê relevância ao que realmente faz sentido, ao que é relevante para você. Tudo bem? Pede também para você manter a sua jovialidade, a sua alegria, a sua graça. Sabe essa graça, essa coisa que você... Sabe aquele dia que você tá graciosa ou gracioso, que você tá feliz, tá bem-humorado, tá animado, que você consegue lidar e trocar com as pessoas de uma forma ok, de uma forma bacana, de uma forma legal? Essa é a sua graça, essa é a graça do Cavaleiro de Paus, tá? Bom, vamos lá então aqui para as opções. Então, se você ainda não conseguiu escolher, pausa e aí depois você decide qual você vai ouvir, ou você pode ouvir as duas opções, tá? E aí você vai filtrar aquilo que faz sentido para você, lembrando que aqui é uma tiragem generalizada, isso quer dizer que são muitas energias envolvidas, e se você precisar de algo realmente que faça sentido para você, para sua vida, para sua energia, você tem que contratar um tarólogo profissional, tá bom? E se você precisar, você entra em contato comigo na descrição desse vídeo, ou seja, nesse texto abaixo do vídeo, tem os meus contatos e você pode entrar em contato para a gente fazer a sua tiragem particular. Claro que eu cobro ao meu trabalho, né? Então a gente tem que ter esse discernimento aí, tá bom? Eu vou então para quem escolheu a primeira opção, com a cianita azul. Vamos entender então o que os anjos têm para te dizer agora. Me deu aqui não sei se vai dar pra ver, eu tô um pouco arrepiada, agora já diminuiu. Mas na hora que eu peguei o deck, eu comecei a me arrepiar. E ó, não sei se dá pra ver, porque essa luz é uma luz diferente, né? Mas vamos lá. Respira profundamente, meu consulente. Tranquiliza sua mente, tranquiliza seu coração. Pede agora pro seu anjo, pede pros anjos trazerem a orientação que você precisa pra sua vida. Trazerem a orientação que você precisa para o seu momento, para a sua energia, para o seu campo. Respira, respira, conecta com o seu coração. Anjos, qual o recado para o meu consulente? Anjos, qual o recado para o meu consulente? Olá, anjos, qual o recado para o meu consulente através do tarô? Olha só. Aqui, a única mensagem que veio para mim muito forte, muito rápido, é que você aprendeu a ter medo do sucesso. Você aprendeu a ter medo
do sucesso, você ouviu alguma coisa? Alguma coisa aconteceu com você no passado, no momento em que você estava brilhando, e você ouviu muita crítica. Pode ter sido, inclusive, a crítica de alguém que era muito querido por você, alguém muito caro por você, alguém muito apreciado por você. Você honrava essa pessoa. Essa pessoa te criticou tanto, 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 tanto que você paralisou. Essa pessoa está ligada à sua ancestralidade. Eu não acho que seja sua mãe, mas se for a sua mãe, não foi só ela, foram outras figuras femininas, provavelmente também ligada à sua ancestralidade paterna. Se você não conheceu ninguém da sua ancestralidade paterna, algo ou você herdou, que é uma característica muito boa, muito positiva, muito profunda, muito legal, que o mundo quer ver, mas você guardou dentro de si e você mantém. Você não está libertando para o universo, para o mundo, para a vida e nem para a sua missão aquilo que você realmente veio fazer. E o que você veio fazer? Você veio falar das suas ideias, você veio mostrar a sua criatividade, você veio trazer algo para o mundo que só o seu coração pode fazer. Porque você tem uma energia muito forte, você sai como uma pessoa que tem a essência da imperatriz, a essência da grande mãe, a essência do grande autogoverno, vamos dizer assim. O que isso quer dizer? Se você for homem ou mulher, não interessa, porque aqui a gente está falando da essência. Então você pode ser um homem extremamente masculino, extremamente másculo, porém com uma criatividade, e aí a criatividade ela tá assim atrelada à função criativa geradora que é da mulher, porque é dentro do útero que se faz de fato um corpo, mesmo que a essência e potência tenha vindo de outros lugares. Então a gente tem essa ideia de que a sua criatividade, ela é sua, ela é nata. E ela tá dentro de você independente do seu gênero. E é ela que você veio mostrar para o mundo. Eu acredito que, assim, algum momento você pode ter mostrado, apresentado, feito alguma coisa que pode ser também, o que pode acontecer? Você, por exemplo, talvez você pareça, tem alguma característica muito forte aí de alguma mulher da sua família que não era bem vista e foi criticada. Então você ainda fica com esse medo, você tem muito medo de botar para fora o seu brilho, você tem muito medo de mostrar de fato a sua grandeza, o seu valor, a sua honra, porque você é muito rico dentro de você, você é muito rica, tanto em espírito quanto em personalidade, em criatividade, e você está escondendo isso através do quê? Do medo. Foi muito difícil ser você em algum momento. Mas tá tudo bem, viu? O que vai acontecer aqui? Os anjos pedem para você ficar tranquilo ou tranquila, porque essa questão que vinha aí te perturbando, essa coisa que você não tinha coragem de colocar para fora, esse brilho, esse sucesso, tudo isso, você vai começar agora a despontar, você vai começar agora a despertar. Você estava na mensagem inicial quando saiu a carta do Cavaleiro de Paus de outro deck? Não sei se vocês notaram, é quase do mesmo tamanho. É do mesmo tamanho, na verdade, é a mesma estrutura, ó. Então, essa carta, ela quis falar. E aqui a gente tem dois cavaleiros, né? Dois cavaleiros. Então, o que acontece aqui nesse processo? Você vai conseguir agora resgatar com esforço, com trabalho duro, né? Olha que interessante, esse cavaleiro, inclusive, ele tá indo para o passado, mas olha para onde ele tá olhando? Para o futuro. Então, o que isso quer dizer? Esse cavaleiro, ele vai lá, assim, nesse seu momento de brilho. O Cavaleiro de Ouros, eu amo. A pessoa que fala que não gosta do Cavaleiro de Ouros é uma pessoa que gosta da efusividade, não é uma pessoa que não gosta de segurança, não entende o efeito de um trabalho bem feito, tá? E eu tô te falando isso porque esse cavaleiro, ele é o executor do trabalho bem feito. Ele é aquele cara que não importa o tempo que ele vai chegar, não importa o tempo que ele vai demorar, não importa os obstáculos aos quais ele vai passar, ele vai encontrar o objetivo dele, ele vai cumprir a missão dele. Alguns outros cavaleiros de copas, de paus, espadas, eles se distraem com a missão. O Cavaleiro de Ouros, ele não é um cavaleiro distraído, ele não se distrai com a missão de forma alguma.
E justamente por não se distrair com a missão de forma alguma, ele cumpre a missão dele. Então, esse cavaleiro de ouros, ou seja, a sua parte dedicada, a sua parte realmente empenhada em fazer a sua missão, em cumprir o seu propósito, sem desistir, não importa o que aconteça, ainda está dentro de você nessa essência conectada com a sua parte criativa, com o seu eu interior, com o seu eu superior criativo, com o seu eu superior dinâmico e está fazendo aqui um trabalho. Esse trabalho, essa criatividade, essa personalidade, essa coisa linda que você tem dentro de você, que o mundo precisa conhecer, porque o mundo vai se beneficiar disso de uma maneira absurda. Primeiro, o cavaleiro de copas, ele é aquele cavaleiro que ele vai espalhando gracinha, sorrisos, abraços, carinhos, carícias por onde ele vai passando. Então, a sua missão, de fato, é trazer essa imperatriz para o mundo para ir mostrando o seu melhor lado. Para mostrar o seu melhor lado. Isso não tem a ver com o seu trabalho, não tem a ver especificamente com profissão, tá? Você pode, por exemplo, sei lá, literalmente ser um açougueiro e continuar trabalhando e ser maravilhoso com a sua função e ser uma pessoa extremamente carinhosa. Ou você pode, de repente, sei lá, ser um juiz, tem que ter uma postura séria, tem que ter uma postura mais na sua, ortodoxa, e na sua vida você ser esse cavaleiro de copas, esse cavaleiro que espalha as coisas boas, que espalha o sorriso, que espalha a graça, a graciosidade pelo mundo. Então, assim, esse trabalho... E aí, gente, quando eu falei de açougueiro e de juiz, é porque o que eu imagino? Uma pessoa que trabalha... ali cortando, né, tá cortando as carnes, tá cortando os cortes de carne, é um trabalho pesado, é um trabalho difícil, não é um trabalho fácil, não é um trabalho leve, é um trabalho que exige, sim, que você tenha uma certa postura, porque senão você pode se cortar, você pode se machucar, exige uma certa, como é que eu vou dizer, uma concentração, tá? E um juiz, ele tem que manter um decoro, ele não pode sair dando risadinha pros réus, né, pros promotores. É sobre isso que eu tô falando, viu, gente? Eu poderia usar aqui um segurança. Às vezes você é um segurança e você tem que manter a sua cara séria. Você tem que manter a sua postura. Você não pode ficar de risadinha pra todo mundo, porque senão você pode abrir espaço, uma brecha pra uma situação acontecer, a qual sai fora do seu decoro profissional. Então, esse é o exemplo, por favor, tá? Vamos ser adulto e não vamos ficar achando pelo em ovo ou ficar colocando as nossas questões em situações as quais não precisa, tá bom? Então, vamos lá. Continuando a nossa função aqui de Letarô. Vai espalhar esse amor pelo mundo de uma forma sóbria, tá? O cavaleiro de copas aqui, ele tá sóbrio pra mim, ele tá diferente dos outros cavaleiros, pra mim ele tem uma sobriedade. Ou seja, ele vai espalhar de fato essa coisa, esse carisma dele. Então, esse seu carisma, ele também é uma coisa que já tem dentro de você. Você nasceu com esse carisma, você nasceu com essa leveza, você nasceu com essa beleza interior. Só que você precisou guardá-la dentro de você por causa desses medos aos quais eu falei. Mas também, o que eu posso te dizer é que talvez, se você usasse toda essa graciosidade em outro momento, o que ia acontecer com você é que você não ia conseguir ter a efetividade que você precisaria neste momento que vai começar agora da sua vida. É rápido? Não, não é rápido. O cavaleiro é lento, apesar de já estar num cavalo, né? Então ele tá, mas por que eu falo que ele é lento? Não é que ele é lento na própria velocidade dele. Os cavaleiros estão sempre em movimento, nunca estão parados. Mas eles têm longos percursos e muitas coisas nesse percurso. Então é um caminho lento e de distração. O único que não se distrai com as outras coisas e somente se distrai com o próprio caminho é o cavaleiro de ouros. Quando eu falo ele se distrai com o próprio caminho é porque ele vê uma pedra, então ele analisa, ele olha, ele vê se vai dar para passar por aquela pedra, se ele vai em cima do cavalo ou se ele vai sair do cavalo, se ele vai deixar o cavalo ir na frente ou se ele vai na frente puxando o cavalo. Ele precisa entender qual que é o lance. É a única distração dele. Agora, esse cavaleiro de copas, ele se distrai com o quê? Com as coisas fora do caminho. Ah, vi uma venda ali, vou parar, ver o que tem. Ah, olha lá, tem uma loja, deixa eu ver o que tem ali. Ah, uma pessoa, deixa eu ir lá. Ah, olha lá, um romance novo. Vou parar ali, vou viver um romance de 2 meses nesse vilarejo, depois continuo a minha missão. Então, são as coisas as quais tornam esse cavaleiro demorado. No objetivo e não na função. Porque a própria função do cavaleiro de copas, o que eu falei? É espalhar esse carisma. Então, se a função dele é espalhar esse carisma, se ele não interagir com nada e com ninguém, ele não espalha, ele não cumpre a própria missão. Entende? Então, faz parte da missão do Cavaleiro de Copas também ser um pouco
ele cumpre a missão dele rapidamente, então ele espalha esse carisma, mas chegar no grande objetivo final dele, e aí tem muita cidade ainda para ele passar. E aí o que vai acontecer agora? Quando você começar a interagir com as pessoas com o carisma que você precisa, você vai perdendo medo. Você vai perdendo o medo do prazer, o medo da abundância, o medo da positividade, o medo do amor, porque a gente tem aqui uma das melhores cartas do tarô, que é o 9 de Copas, que ele fala muito dessas coisas, do quanto você merece, tá? Prazer, você merece diversão, você merece coisas boas, você merece a leveza da vida, você merece conforto. Inclusive, algumas das significâncias do 9 de Copas, né? Como, por exemplo, no tarô do Osho, é o quê? A carta da preguiça. Mas não necessariamente a carta da preguiça. A gente tá falando daquela preguiça boa. Sabe aquela coisa de você simplesmente se dar um dia de folga? De você falar, eu ia tirar, o domingo pra faxinar. Quer saber? Eu vou limpando um pouquinho, cada dia um pouquinho, eu vou pegar meu domingo, eu vou tirar a minha folga. Entendeu? Esse é o grande prazer, é você se dar o direito à sua preguiça, o direito a descansar, o direito a receber, o direito a viver prazeres, o direito a viver abundância, o direito a ser servido, o direito a receber conforto. Então você estava muito legal em algum momento, aconteceu uma grande ruptura, uma crítica muito forte a algo que era seu genuinamente, por medo você guardou dentro de si, e agora você vai retomar essa força, os anjos pedem que você volte a retomar essa força. Olha só, a transição de carreira. E eu falei o quê? Eu falei que não tinha nada a ver com profissional, mas para algumas pessoas vai ter sim, tá? Olha, o seu propósito de vida, ele está... Eu não sei exatamente a tradução dessa palavra, mas ele tá, é como se ele falasse assim, que o seu propósito de vida, ele tá passando por uma transição a qual vai ser muito abençoada. Então você vai ter uma carreira abençoada, você vai ter aí um propósito de vida abençoado, existe uma transição acontecendo dentro de você, a qual é muito abençoada. Para quem veio aqui buscar essa resposta, vou trocar de carreira, essa carreira tem mais a ver comigo, isso tem mais a ver comigo? Ah, então tem. Sabe o que parece aqui? Algumas pessoas que têm vontade, por exemplo, de ser influencer. Tá? Brilhou muito no passado, foi criticado. Ah, olha só o blogueirinho, olha lá a blogueirinha. Ah, então agora quer dizer que você quer ficar... Aí você fica com medo, guardou todos os seus talentos, não é? E aí o que você precisa fazer agora? Colocar esse carisma pra fora, anjo. Você precisa botar pra fora esse carisma, essa coisa maravilhosa que você tem e aprender, sim, a receber as coisas boas da vida. Olha só, com uma compreensão espiritual. Então, assim, você está recebendo informações esotéricas e símbolos e ajuda para entender a verdade espiritual. Olha só que maravilha. Então você também, a partir de agora, por causa desse seu entendimento, por causa dessa questão de você conectar com você, conectar com a sua essência, fazer essa transição de carreira, e não precisa, né? Se você, por exemplo, fala, não quero mudar de carreira, quero continuar na minha mesma profissão, então talvez a mudança de essência, a mudança de propósito, a mudança realmente daquilo que você quer fazer. Às vezes a gente junta o nosso trabalho com o nosso propósito, com a nossa paixão, com o nosso dom, e aí vira tudo um bololô. Quando na verdade, às vezes existem pessoas que são muito mais, ficam muito mais confortáveis tendo uma profissão, fazendo uma outra coisa relacionada a outra coisa e fazendo. Então você pode também transicionar ou separar a sua profissão do seu prazer, caso isso seja necessário, ou de repente juntar ou transitar de carreira mesmo. Por que eu tô falando várias opções? Porque são muitas energias. É como eu falei, quer uma mensagem na sua energia, tem que contratar um tarólogo profissional. Senão as coisas vão ficar realmente aí um pouco mais genéricas, né? Então é importante ter esse entendimento. Mas o que eu quero te dizer principalmente é que independente da transição que você fizer, você está recebendo dos anjos, a gente tem aqui o arcanjo Raziel, e ele está trazendo esse entendimento espiritual para você, essa sapiência espiritual a qual você vai começar ou já está recebendo informações esotéricas, informações espirituais, símbolos e códigos que estão desbloqueando você e estão ajudando você a reconhecer a sua sabedoria espiritual e a sua verdade espiritual. Então, os anjos estão nesse momento ajudando você a resgatar a sua essência, conectar de novo com o seu caminho e viver o seu merecimento de abundância e felicidade com tranquilidade, facilidade, alegria e glória, porque essa é a mensagem desse 9 de copas. E então, eles estão te ajudando a entender e estão te ajudando a fazer as mudanças necessárias, inclusive career transition, não precisa ser transição de carreira, pode ser apenas uma transição de caminho, tá? E aí você vai adequar isso ao seu ponto.
Tudo bem? Eu espero que você tenha entendido. Foi uma mensagem muito longa, até um pouco mais longa do que eu imaginava. E se você gostou, deixa seu like, comenta pra mim. É importante que eu entenda que você tá interagindo comigo, para que eu não pense às vezes que é só uma viagem da minha cabeça, apesar de eu saber que a espiritualidade tá falando aqui. Eu sou uma pessoa extremamente pragmática, eu gosto de manter o pé no chão também. Eu sou uma pessoa aterrada também, então ter uma noção e uma comunicação com as pessoas, com o planeta Terra, é tão gostoso quanto ter uma comunicação etérica, tá? Então comenta pra mim o que você achou, deixa seu like, me segue nas outras redes, que eu vou ficar bem feliz. E agora, se você quiser, pode ouvir comigo a segunda opção, que eu vou também ficar muito feliz de conectar com você. Então vamos lá? Respira profundamente, opção quartzo aura. Respira profundamente. Conecta com o seu cardíaco, conecta com o seu coração, conecta com a sua essência, conecta com o seu espírito e vamos então entender dos anjos o que eles querem te passar nesse momento, qual é a orientação, qual é a mensagem que você precisa receber agora, o que está acontecendo. Gente, 8 de espadas novamente. A lua. E vocês viram que eu embaralhei, né? 5 de espadas. Você é uma... Aqui os anjos estão pedindo pra você uma mudança radical, tá? Houve algo, você... Eu acredito que aqui tenha sido mais você. Puxaram seu tapete no passado, né? Te atacaram, te maltrataram, te espizinharam, venceram de você. Talvez até você tenha sofrido alguns prejuízos. Isso está tão no seu inconsciente ainda, isso te traz tanto medo ainda, que você não consegue, às vezes, nem ter uma interação clara e uma interação saudável com algumas pessoas, ou com alguns tipos de pessoa, ou com algumas áreas da sua vida. Você não se vê exatamente como você é, e você nem está conseguindo ver o próximo exatamente como ele é, porque você vê a partir do medo. Uau, você começou a enxergar as pessoas a partir das sombras. Quando eu falo isso, não é que, ai, nossa, o maligno, a gente está falando de uma sombra interna. Existe uma sombra interna nossa, que é o nosso eu sombrio, aquele que não tem a clareza e a clarificação, a cognição para saber lidar com algumas coisas com a mesma facilidade que a nossa persona consciente. E existe aquela sombra, vamos dizer, a sombra espiritual, o lado obscuro do universo, a qual a gente às vezes nem consegue acessar, porque é tão obscuro e tão denso, que somente, sei lá, seres muito experientes na espiritualidade conseguem acessar. Então a gente está falando de duas sombras diferentes. Estou falando da sombra humana. Qual que é a sombra humana? A sombra humana é aquela sombra que eu acordo de mau humor, e aí o que eu faço? Eu passo pela pessoa, a pessoa olha pra minha cara, eu finjo que não ouvi, ela me dá bom dia, eu finjo que não ouvi, entendeu? Isso é uma sombra humana, gente. Ah, mas é só isso. Não, a sombra ela é tão gigante quanto a luz. Então ela vai em todos os lugares. Eu usei um exemplo fácil de entender. Então vamos lá, alguém puxou seu tapete no fundo, você gostava, acreditava, apreciava essa situação, puxaram seu tapete, te enganaram, te apontaram o dedo, fizeram com que você não acreditasse mais em você, você perdeu a credibilidade em você. E aí você se relaciona com o lado sombrio do outro, ou seja, esse lado que acusa, esse lado que não, que é torpe às vezes, e aí muitas vezes você fica meio que nesse ciclo, né? Um ciclo de sombra, um ciclo a qual você se envolve com as dores inconscientes das pessoas. Vamos entender um pouco melhor. Você precisa de uma ajuda aqui, tá? O que acontece aqui? Essa pessoa que te magoou, você amava muito essa pessoa. Pode ter sido um parente, tá? Não precisa ser uma pessoa de fora. Pode ter sido até um parente que te tratou mal quando você expressou algo, ou que te chamou, ou que te acusou, ou que não te deu a credibilidade que você precisava. Você se sentiu traída por essa situação, essa circunstância. E você ainda traz tão forte isso dentro de você. Isso afetou, isso traumatizou você.
você está com um trauma. Aqui eu vejo um trauma certinho. E um trauma que pode ter afetado, inclusive, o seu funcionamento orgânico, seu funcionamento biológico. O que isso quer dizer? É comprovado cientificamente que pessoas que passam por situações traumáticas, elas têm afetação cerebral, elas têm, às vezes, até perdas de habilidades, né? Principalmente se a pessoa tiver um transtorno. Eu, por exemplo, tenho um transtorno. Eu tenho transtorno do desenvolvimento, do déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, que é um transtorno do desenvolvimento neurológico. Então, eu nasci com esse transtorno. E dentro desse transtorno, uma coisa que acontece, a gente perde habilidades, às vezes. Então, o que isso quer dizer? Eu aprendo uma habilidade, eu internalizo aquela habilidade. Se eu passar por um trauma muito forte, eu posso perder aquela habilidade, porque o meu cérebro ele não funciona especificamente como um cérebro neurotípico. Então, no caso, essa é a minha maneira. Como que pode acontecer com outra pessoa? Então, a pessoa sofre um trauma, aquele trauma fica guardado dentro dela, ela começa a ter angústia, ela começa a ter insônia, e às vezes ela nem relaciona uma coisa a outra, mas ela fica vivendo ali os sintomas do trauma. Aí isso começa a afetar o quê? Tem insônia, começa a afetar o sono, começa a afetar o cansaço, da fadiga. Deu fadiga, o corpo vai trabalhar de uma outra forma, num outro ritmo, num outro processo. A fome vai mudar, a alimentação vai mudar, o sono vai mudar, a ingestão de água vai mudar, até a quantidade de dinamismo e disposição muda. Então, você pode ter sofrido algum tipo de sequela desse trauma. Existe uma sequela de um trauma que você passou na sua infância, ou na sua adolescência, ou na sua idade adulta, mas é no passado. Então, por alguém que você amava muito, alguém que você gostava muito, alguém que você apreciava, alguém que você admirava, alguém, inclusive, ao qual você fazia muitas coisas para ver essa pessoa bem. Então, por exemplo, se foi uma pessoa da sua família, você, por exemplo, pode ter dado muitas coisas para essa pessoa, ou de repente era aquele primo, aquele irmão, aquele pai, aquele filho que estava sempre ali, sabe? Que se dedicou, que amava, que deu o seu melhor e de repente foi traído, de repente foi enganado, ou foi vítima de algum falatório, de alguma situação. Você se traumatizou com o ser humano. Você se traumatizou principalmente com as pessoas que você carrega no seu coração, mesmo que você não tenha consciência disso, porque a gente tá falando de aqui tem muitas cartas inconscientes, tá? O 5 de espadas é uma carta inconsciente? Às vezes é, porque as pessoas tiram da gente o que é da gente e a gente nem sabia, a gente nem sabe. Tem pessoas que demoram anos pra descobrir que tomaram um golpe, gente. Não é? Então é inconsciente. O 8 de espadas é uma carta inconsciente, mais inconsciente do que o 8 de espadas não reconheço, não sei qual que pode ser, é só a lua mesmo, para ser mais inconsciente ainda. O que isso quer dizer? O 8 de espadas, você guarda um trauma tão grande dentro do seu inconsciente que ele começa a dominar a sua vida e as suas relações. Entende? A lua, ela é a própria carta do inconsciente, são todas as emoções estranhas, são toda aquela situação que você não elaborou, você guardou dentro de você no seu inconsciente e ele tá aí tomando conta da sua vida. Agora você vai precisar da ajuda das pessoas. Como que eu vou precisar da ajuda das pessoas? Você vai precisar se reconectar com as pessoas que você ama. Ou você vai precisar fazer novas relações às quais essas pessoas amem você e você a elas. Libertar e liberar o poder de amar as pessoas. Ah, como que eu vou fazer isso? Novas amizades. Você pode se aproximar das pessoas. Você talvez não esteja querendo se aproximar das pessoas, né? Existe aí um medo de se aproximar de algumas pessoas. Você pode deixar de lado isso. Então, não precisar realmente se afastar, não precisar realmente se isolar, não precisar realmente ficar recluso. Você, a partir de agora, pode sim se conectar com pessoas, tá? Vá a encontros, vá a saídas, vá a festivais, vá a lugares, converse com as pessoas do seu trabalho, faça conexões, perca o medo do ser humano. Existe um medo das emoções, existe medo de sentir aqui. Medo de sentir, medo de se emocionar, medo de se entregar, medo de conectar os próprios sentimentos e se ferir novamente, se frustrar. Tem muita coisa aqui que você vai precisar curar agora e com a ajuda das pessoas. Como assim com a ajuda das pessoas? Já falei, gente. Se conecte com pessoas. Ah, eu preciso me conectar com terapeutas? Não. Preciso me conectar com médicos? Não. Preciso me conectar com psicólogos? Não. Você precisa se conectar com pessoas. A função, a experiência, a profissão não tem nada a ver. Apesar da gente ter um 8 de ouros aqui, um 3 de ouros, não necessariamente são pessoas que trabalham com alguma coisa que vão te ajudar. Porque você precisa reviver as relações e as conexões humanas.
para você conseguir novamente entrar no fluxo, perder o trauma das pessoas. Você ficou com trauma de pessoas. Isso pode ter mudado até a sua aparência física. Me vem aqui. Sua aparência física mudou por causa do trauma das pessoas. Então, por exemplo, você pode ter absorvido rugas, desenvolvido pico de cabelo branco. Aconteceu comigo. Eu tive um relacionamento muito abusivo. E o que aconteceu? Em um mês nasceram uns 4, 5 cabelos brancos na minha cabeça. É sério, gente. É muito doido. Então, isso gera sequelas. Né? Eu tô usando exemplos de mim porque fica mais fácil, eu conheço a minha história, mas você sabe qual é a sua sequela, você sabe qual é o processo que você viveu e como isso afetou o seu campo fisiológico, biológico. Ó, caiu aqui a carta, eu vou aceitar essas duas, pronto. Foi assim que quis. Gente, eu amo essa carta daqui do Arcanjo Ariel, a coragem, seja corajoso e... Seja corajoso e confiante, é mais ou menos isso que essa carta quer dizer. O Arcanjo Ariel, ele vem trazer para você a mensagem de que você precisa ser corajoso e você precisa estar confiante. Você precisa ser corajoso e confiar, continuar confiando na sua coragem, continuar confiando na sua força. Confiar principalmente na força que você tem de mudar a sua vida, de mudar o seu propósito, de mudar as suas questões. E aqui o Arcanjo Azrael... Ele tá ajudando você a curar. Então, o Arcanjo Azrael, ele vem falar para você que ele está junto com você e ele tá ajudando você nesse momento, no que você precisa. Ele tá, inclusive, ajudando a sua cura do seu coração. Então, é isso. O anjo Azrael combina com tudo isso que eu falei, ó. Ele está com você no seu tempo, no momento em que você precisa, ajudando na sua cura do seu coração. Seja corajoso, seja corajosa e aceite a ajuda. Seja corajosa para lidar com as pessoas, tá? Seja corajoso, ó, aqui, ó. Seja corajoso e acredite, né? Continue acreditando, tenha fé em você, na sua coragem, fé na sua força. E porque esse arcanjo, esse anjo, ele vai te ajudar a curar tudo isso. Então, você pode, por exemplo, se você quiser anotar, ó, Azrael, Azrael. O anjo Azrael está te ajudando na cura do seu coração nesse momento, em todos os momentos que você precisar. Então, receba essa mensagem, tá? Se você precisar, você pode também pedir ajuda mesmo pro próprio anjo Azrael e o próprio anjo Ariel, pedindo para ele te ajudar a ser corajoso, corajosa. Tenha coragem de interagir com as pessoas, tá? Tenha coragem de interagir com as pessoas que estão na sua vida, tenha coragem de ser mais sociável, tenha coragem de se isolar menos, perca esse medo que você tem das pessoas, não precisa ter medo das pessoas. Sim, existem pessoas muito maldosas no mundo, existem muitas, mas não são todas elas. E outra, né, você precisa também, não é sair se entregando para todo mundo, e não é porque uma pessoa cresceu com você que ela é boa, e não é porque uma pessoa que é da sua família que ela é boa, entende? Porque o conceito de bondade eu sei que às vezes muita gente me acha muito inocente, né? Que eu fico com esse negócio de amor incondicional, Ho'oponopono e tal. Gente, eu sei que a maldade existe, eu vivo a maldade no dia a dia com as pessoas, comigo mesma, eu não sou santa, às vezes a gente também é mal. Nós também estamos, às vezes, no lugar da maldade, não é? Então, assim, a gente precisa ter essa clareza. Só que o que eu tô falando é que, assim, não é porque a gente tem consciência da maldade que a gente vai conectar com a maldade o tempo inteiro ou permitir que não é porque a maldade tá aí que a gente vai abrir as portas para ela entrar na nossa casa. Sabendo que muitas vezes nós também somos agentes dela. A maldade, ela não é de um ser humano, ela é uma energia, uma força, uma polaridade universal, uma polaridade cósmica, energética. Então, o que acontece dentro desse processo? Nós também transitamos nela às vezes. Se ela é uma energia a qual paira sobre o universo, quantos de nós às vezes também entramos em ressonância com ela? Muitos, toda hora, o dia inteiro, o tempo todo. Não é? O lema não é vigiar e orar? Porque se o lema fosse fique tranquilo e às vezes você entra nas coisas, entra na maldade, ia ser uma coisa, mas não, é vigiar e orar. Ou seja, ela é uma frequência perene, ela é uma frequência constante, ela é uma frequência que ela está tentando assentar onde ela pode. E aí é você que vai determinar o quanto você vai dar de você para as pessoas. Se você já sabe que todos nós transitamos entre a bondade e a maldade porque são energias as quais a gente entra na frequência,
Não existe ninguém 100% bom. Existem pessoas 100% vigilantes em fazer o bem, em não permitir que a maldade invada. Isso sim. Então aí você tem que entender quem é essa pessoa. Ah, então o fulano é bom demais comigo. Não, fulano um dia vai estar de literalmente ovo virado e fulano vai te dar uma patada. Entende? E aí, como todos nós temos um mecanismo inconsciente de dividir as pessoas em boas e más, porque tem inclusive estudos que falam sobre isso, que falam sobre, né, a gente chama de seio bom e seio mal, que é um estudo de uma psicanalista muito antiga, que é famosíssima, Melanie Klein, e ela fala justamente isso. Dessa nossa dicotomia entre o bem e o mal. E o que isso quer dizer? Não é a pessoa que é boa ou que é má. Não sou eu que sou boa ou que sou má. É a circunstância a qual eu me encontro, a circunstância espiritual, energética, mental e psicológica a qual eu me encontro, faz com que eu conecte com isso e eu executo uma situação. Porém, se eu estiver vigilante sobre aquilo, não importa qual situação eu me encontro, qual a situação externa, se eu estiver vigilante de fato sobre aquela situação que está ali na minha frente, se eu estiver em momento presente, eu não me deixo contaminar pela maldade. E o que isso quer dizer? Não é sobre seres humanos. É sobre você saber ter eficiência e ser vigilante, entender que não dá para entregar 100% de você para ninguém, porque essa pessoa também está numa frequência a qual às vezes encontra a frequência da maldade. O que você precisa fazer é ser corajoso e acreditar em você, acreditar na sua intuição, entender que você está tendo a cura aí do seu inconsciente, do seu coração, das suas emoções, mas não é para ser ingênuo. Você pode continuar distribuindo a sua graciosidade para o mundo, o seu sorriso, a sua beleza, a sua leveza, a sua fofura, inclusive, que essa carta é muito fofa. Seis de Copas é uma das cartas mais fofas do tarô. E mesmo assim, você pode, por exemplo, alimentar, você pode ser fofo, você pode ser maravilhoso, você pode ser simpático com 100% das pessoas se você quiser, sabendo que isso é sobre você e não sobre elas. Porque o que está acontecendo dentro do outro, dentro da mente do outro, do coração do outro, dentro da questão psicológica do outro, só pertence a ele. E os atos que ele vai cometer com aquilo pertencem a ele. Se aquilo lá interferir no caminho de outras pessoas, o que muitas vezes acontece, tudo bem, isso vai interferir um pouco no seu também. Mas isso não precisa mudar a sua essência. Não precisa deixar você com medo, por exemplo, de explorar as relações humanas. Somos seres sociáveis, vivemos em comunidade, mesmo aqueles mais isolados. Eu sou uma pessoa que aprecio demais a solidão. Eu vivo muito mais tempo em solidão do que em contato com o mundo. Essa é uma realidade. Eu gosto muito disso, mas, óbvio, que eu me policio para, por exemplo, pelo menos uma vez por dia estar em contato com muitas pessoas. Nem que seja, por exemplo, fui na farmácia, fui no mercado, conectei, vou na minha academia, falo com alguns amigos, me conecto com algumas pessoas. Eu não gosto, por exemplo, de mandar mensagem para ninguém, mas às vezes eu vou lá e eu mando, porque eu sei que às vezes isso é necessário. Eu tenho uma dificuldade, sim, de falar no telefone, óbvio que tenho, mas o que eu faço? Eu falo com as pessoas. Eu, inclusive, trabalho com comunicação, né? Eu falei que eu tenho um transtorno neurológico. Esse transtorno ele tem sintomas e um dos sintomas dele é o isolamento, né? Esse é um dos sintomas do meu transtorno. Então, eu me isolo porque isso faz bem pra mim. Às vezes, a minha cabeça precisa parar pra eu viver no silêncio total e absoluto por um bom tempo pra eu conseguir me energizar direito, de novo. Só que se eu não ficar vigilante com isso, eu entro num poço. Eu entro num porão e fico lá para sempre, porque eu me sinto feliz e satisfeita no silêncio, na não interação, entendeu? Então a gente tem que fazer o esforço também para interagir, fazer o esforço também para estar nos lugares, fazer o esforço também para viver a vida. Viemos para cá viver uma experiência comunitária, uma experiência terráquea, uma experiência desse planeta. E nesse planeta a gente vive em construção e comunidade. Então a gente precisa passar por essa experiência de uma forma saudável, tranquila e serena. Sem transferir todas as nossas expectativas para o outro e muito menos achar que o outro vai suprir todas as nossas expectativas, ou que o outro é bom, ou que o outro é legal, ou que o outro não é bom e nem é legal, mas se ele estiver vigilante, ele vai ser bom e ele vai ser legal. Entende? É meio que sobre isso. Vou tirar só mais uma carta. 8 de copas. Deixar ir. Tomar a decisão consciente, emocionalmente, de que você precisa deixar ir ou sair de algo. Então, vou usar novamente meu exemplo. Amo o silêncio, amo a escuridão, amo estar isolada, amo estar sozinha, amo estar num ambiente e me dá a sensação de que
Nada nem ninguém pode atrapalhar aquele silêncio pra mim? Amo. Preciso fazer isso todos os dias? Sim. Preciso fazer isso o dia inteiro? Não. Gostaria às vezes de fazer isso o dia inteiro? Sim. Mas não posso. Tenho uma vida, tenho minha família, tenho meu campo social, tenho meu trabalho, tenho tudo isso. E se eu estarei nesses lugares que eu vou ser o melhor possível, não vou ser uma pessoa confusa, não vou ser uma pessoa estranha, não vou ser uma pessoa... Não. Vou fazer o que eu puder para ser o melhor possível. Ah, eu preciso de um desempenho maravilhoso? Não. Ser o melhor possível socialmente. Às vezes, gente, é somente conseguir dar bom dia para atendente da farmácia. Às vezes é isso. Às vezes você tá tão no seu isolamento e às vezes, assim, você consegue ir até a farmácia, você consegue falar, oi, bom dia, tudo bem? Oi, ai, que bom. Você pode me ajudar a tal coisa? Ser simpático. Deixar de lado essa crença negativa de que todo mundo vai te fazer mal, precisa ser consciente emocionalmente. Não é fácil deixar para trás isso daqui. Até porque eu acho que o trauma que você viveu, você amava tanto essa pessoa, que nem o trauma você consegue se desapegar, nem o trauma você consegue deixar para lá. Até o trauma você se prendeu a isso, por causa do amor que você tinha por essa pessoa. Ainda tem o amor aí, mas agora chegou a hora de mudar. Chegou a hora de ser corajoso, chegou a hora de pedir, inclusive, para o arcanjo Azrael ajudar você a curar o seu coração. Ai, nossa, dói, gente, quando eu sinto isso, quando eu penso nisso. Ajudar você a curar o seu coração dessa, me vem a palavra, lapada que você tomou dessa pessoa. Foi uma lapada, dessa puxada de tapete, dessa enganação a qual você acreditou. O seu coração, o seu melhor, e como eu falei, essa carta é de fofura. Você deu a sua melhor fofura para a pessoa. E recebeu confusão, recebeu... Me vem a palavra anonimato. Então a pessoa pode ter te deixado no anonimato, ou seja, a pessoa não te assumiu. A pessoa guardou você ali só nas escondidas, né? Você era uma pessoa que só servia na hora que estava nas entrelinhas, na periferia das coisas, né? Só escondido, só na sombra, só à noite. Precisa deixar de lado, inclusive, essas dores. Saber que o que você deu foi seu, que você deu o melhor. E que se essa pessoa não deu o melhor, não é sobre você, é sobre ela. Mas você precisa voltar a acreditar e você precisa voltar a se envolver, voltar a interagir com as pessoas e fazer essa interação e essa decisão conscientemente, tá? Quando as coisas não conseguem ser orgânicas e naturais, a gente precisa sim, às vezes, montar um personagem para viver a vida. Isso não é ser mascarado, não é ser mentiroso, é não deixar todas as coisas sombrias que aconteceram com você tomarem conta da sua radiância, tomarem conta da sua aparência, da sua imagem, do seu olhar, da sua fala, tá? É entender que se houveram pessoas, se houve, né? Houveram, não se houve pessoas negativas no seu caminho, se houve situações que puderam te atrapalhar, que te fizeram sofrer e te fizeram sangrar, aconteceram essas situações, mas você não precisa levar essas pessoas para sempre consigo. Aliás, a melhor maneira que você tem de se vingar dessas pessoas é deixando elas aonde elas merecem, no passado, inclusive dentro do seu coração, inclusive em sentimentos, emoções e pensamentos. Não adianta deixar uma pessoa no passado, há 20 anos atrás, e diariamente você ainda lembrar dessa pessoa, porque essa pessoa não ficou no passado, ela está mais dentro de você do que você consegue imaginar. Então, conscientemente começou a pensar em fulano, começou a pensar na situação, não, vou fazer alguma coisa para sair desse pensamento, não quero mais, vou deixar isso onde tem que ficar, que é no passado. Tenha coragem, tá? É isso. Se você gostou, deixa seu like, comenta o que você achou, passa nas outras redes que eu vou ficar bem feliz. Se você ouviu as duas mensagens, comenta aqui pra mim que eu quero entender como que essas mensagens foram pra você. Até porque saiu a mesma carta, né? Acho que no mesmo lugar, 8 de espadas. Pra mim, parece que é uma mensagem continuada. Parece que é a mesma mensagem. A pessoa que ouviu a 1, ouviu a 2, ela pegou, tipo, uma mensagem, quase como se fosse uma tiragem particular. Tá bom? É isso, meu anjo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, comenta aqui pra mim, assiste os outros vídeos. Eu tenho mais de 400 vídeos nesse canal. Graças a Deus, todos eles com muita dedicação, todos eles com meu amor, todos eles com meu coração, com a minha alma e com a espiritualidade que tá sempre aqui guiando. Aliás, esse canal não é meu, esse canal é da espiritualidade, né? Se fosse meu,
provavelmente estaria de outro jeito, mas eu já entendi que não é meu, que é da espiritualidade. E quando ela vem falar, é ela que vem falar. Claro, eu tô aqui, é a minha consciência, eu não fico desacordada, eu não fico inconsciente, nem um pouco. Às vezes fico, viu? Na tiragem particular, às vezes do nada sumo, volto, olho no relógio, passaram 10 minutos e a pessoa tá ali ainda ouvindo atentamente, eu penso, bom, então eu tava aqui, não dormi, não desmaiei. Mas no canal especificamente eu tô sempre aqui, tá? E é isso, gente. Beijo, fiquem com Deus. Bom feriado de Páscoa pra vocês, que os anjos iluminem vocês. Lembrando que não existe, de fato, nada 100% bom, nada 100% ruim. Todos nós transitamos entre lá e cá. E assim como, por exemplo, por que eu tô te falando isso? Porque tem gente que... Existe um tipo de magia que é a magia angelical, e tem gente que usa pra fazer o mal. Ai, mas os anjos fazem o mal? Os anjos, eles fazem aquilo que a gente consegue conectar a eles. Os anjos são, sim, criaturas boas, mas eles são servos. São servos de Deus, servos da espiritualidade. E quem consegue dominar um anjo, né, que são essas pessoas que fazem essas coisas, elas conseguem, sim, obter a ajuda dos anjos até para maldade. O que isso quer dizer? É isso. Transitar entre o bem e o mal. Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal. Estamos em frequências às quais a gente se adequa e se adapta e se conecta. Ok? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima mensagem.